bem, vamos ali para o senhor da t-shirt Lime Tree. Isso e o malato, não é? É. Isso e o malato. Talhos e malato. Deixa-me dizer depois quem é que é o malato. Sou Pedro Gonçalves. Sou o Vítor Oliveira. Sou o Vítor Oliveira. O nosso projeto consiste num chamado jogo sério para crianças, para ensinar comportamentos adequados em cidade, com ambientes realistas, portanto, em 3D. Ao longo dos últimos 3 anos, a empresa, a startup onde trabalhamos, desenvolveu uma série de tecnologias relacionadas com este projeto e nós sempre tivemos a ideia de fazer alguma coisa que fosse maior que nós, que contribuísse para a sociedade. O projeto é bastante grande e então uma maneira de procurarmos funding e notoriedade para também ter funding foi o Prémio Nacional de Indústrias Criativas e até agora está a correr bem. Foi um grande passo para um projeto que está na gaveta ou está dentro das nossas cabeças há pelo menos 2 anos. Queremos muito realizar e foi o primeiro passo e agora queremos realizar mesmo. É o impulso que precisávamos. Uma salva de palmas, Safety 3D. Não como aquele apresentador farsola do Nilton disse, Lime Tree, mas vocês também trazem t-shirt, não é? Pedro Gonçalves e Vítor Oliveira, as minhas desculpas. Quem é que lança aqui primeiro uma conversa? Uma provocação? Já está a funcionar. Já está a funcionar, pronto ao Miguel. Já está a funcionar, sim. Fizemos um protótipo que foi testado antes, até no âmbito do Prémio Nacional de Indústrias Criativas, com este caso de uso que estava ali, que é uma criança a atravessar a rua. Agora, obviamente, que como produto final não está desenvolvido. O desenvolvimento de um jogo é um projeto muito ambicioso e portanto, a nossa candidatura ao Prémio Nacional de Indústrias Criativas tem exatamente como o Pedro ali no vídeo estava a referir, digamos aqui a ambição de chamar a atenção também e conseguirmos depois, a partir daqui, de rounds de investimento e de defesa do projeto, digamos assim. Quanto tempo demora a desenvolver e quanto é que custa No nosso business plan, portanto, iríamos lançar, partindo do princípio que conseguiríamos esse apoio para constituir uma equipa residente a desenvolver o jogo, iríamos demorar mais ou menos 6 meses até lançar um beta, uma versão inicial. E depois é um projeto que vai continuando, quer dizer, os jogos 6 meses, quantas pessoas? Por volta de 5 pessoas. E depois com algumas contribuições externas, digamos, para complementar algumas áreas em que não há necessidade de ter alguém a trabalhar, digamos, em full time, e são contribuições mais particulares. Esse jogo é para vender onde? É um jogo social? É um jogo para vender nas lojas? Não, seria um jogo que teria, digamos, como suporte um website e todo um sistema em que é possível até recolher estatísticas das crianças enquanto jogam os jogos. Não, mas isso... Mas não é para uma venda... A quem? Não é para vender? Sim, é para vender... Sim, claro que tem que ser mas para vender. Para vender é para vender, há 2 grandes segmentos. A que preço? Há 2 grandes segmentos. Em termos de... Vou começar, se calhar, por partir essas perguntas. Portanto, é para vender, há 2 grandes segmentos comerciais que nós nos focamos. Um deles, obviamente, que é o segmento que gira à volta das crianças e dos encarregados de educação e, portanto, que é o segmento da utilização direta. E, portanto, podemos estar a falar portanto, são as crianças encarregados de educação. Estamos também a incluir, por exemplo, as escolas. E depois há, digamos, um segundo segmento em que a abordagem é diferente. E aí estamos a falar digamos, de mecenato e de promoção. Isso foi algo que surgiu durante o desenvolvimento do plano de negócios, nomeadamente com o apoio digamos, do nosso mentor, que acha que uma boa estratégia, por exemplo, é contactar grandes seguradoras ou grandes empresas no ramo automóvel que têm, digamos, têm tradição de apoio deste tipo de projetos de responsabilidade social e de prevenção rodoviária, porque o jogo tem, digamos, aqui a diferenciação de, enquanto há muitos jogos para crianças, obviamente, no mercado, nós temos uma empresa que trabalha no nosso parque de indústrias criativas que também faz jogos digamos, para crianças, mas focam-se sempre muito
digamos, naquelas temáticas digamos, línguas, matemática, portanto, aqueles conteúdos educacionais associados às disciplinas. Aqui nós estamos num plano diferente. Estamos num plano de cidadania, de prevenção, de tolerância. Por exemplo, neste jogo é possível pôr uma criança digamos, a aprender fazendo e passando pela experiência do que é, por exemplo, ver mal, não é? Ou não ouvir e, portanto, não conseguir ouvir nenhum som durante o jogo. Quanto é que se vende? Como é que se vende? A nível de preço, a concorrência, grandes jogos destes que são mundiais, é uma plataforma, digamos, mundial. Os jogos da concorrência andam, por exemplo, em 10 euros. 10 euros não, andam, por exemplo, em 20 euros anuais. Mas há pouco não chegaste a responder onde é que os vendias. Portanto, a nível de venda, nós temos a possibilidade, não estamos a apostar numa venda física, portanto, estamos a apostar numa venda diretamente online, e há um modelo de negócio que em gíria se chama freemium, ou seja, há um modelo de negócio em que qualquer pessoa pode fazer o download do jogo e ter acesso a algumas funcionalidades básicas do jogo. Mas vendem muitos. Sim, o freemium parte dessa conversão. Não, muitos, só para pagar custos de produção, não é? Porque isto, só desenvolver isto está a custar quanto? Em 80 mil euros? Em termos dos 2 anos planeados no plano de negócios, estávamos a apontar para 200 mil euros. O desenvolvimento da manutenção. Não, estou a falar para aquele primeiro período que tu dizes que é 6 para aquele meses. primeiro período, depois sim, na prática vai ser 11, porque é sempre assim fazer software, não são 5 gajos, são 8, vai ser assim. Olha, eu há pouco tempo tive uma conversa com um dos maiores investidores do mundo em jogos e, portanto, ele deu-me um curso intensivo de jogos a nível mundial, que é um dos maiores mesmo do mundo, por ano investe 100 e tal milhões de euros em 7, 8, 9 jogos. Certo. Há 2 categorias de jogos. Há uns que custam no mínimo 25 milhões de euros e, portanto, que normalmente o modelo demora 18 meses a produzir, custam cerca de 10 milhões de euros na produção, Certo. depois mais 5 milhões na distribuição e mais 10 milhões no marketing internacional. E depois há os jogos sociais. Os jogos sociais, segundo ele disse-me o seguinte, eu perguntei-lhe o que é que ele achava, ele disse que era preferível ir a um casino e jogar no casino porque a probabilidade de acertar é muito maior no casino do que acertar na empresa que vai acertar no jogo social. Certo. O que não quer dizer que alguns acertam. Portanto, aqueles que acertam saem à lotaria. A questão é que é num bilhão no mundo todo. Os jogos profissionais, os jogos que se vendem na prateleira, os jogos que custam os tais 20 dólares que tu falas, ou 20 euros, esses jogos custam milhões de euros a desenvolver. E, portanto, com o que tu estás a propor, é muito complicado tu convenceres investidores profissionais a investir em algo, ou seja, ou tu consegues a sorte de ter o desenvolvimento de um jogo barato, pode custar 10 mil euros, desenvolver um jogo que tem sucesso através de uma plataforma qualquer internet. Agora, se tu metes uma equipa que está há 6 meses a desenvolver um jogo, a questão não é o jogo, a questão é que tu tens que ter algo que é de tal forma distintivo para ir para um mercado global, porque senão os custos de desenvolvimento são muito elevados com a capacidade de geração de receitas. Sim, a nível do distintivo eu podia só acrescentar que uma das inovações, uma das grandes diferenciações da nossa abordagem, e isso advém digamos, da empresa que é a 3D Side e que esteve, digamos, por trás, digamos, um pouco como a Around Knowledge, ou seja, que tem já tecnologia desenvolvida ao longo do último ano e meio, que é a nossa capacidade de gerar ambientes 3D urbanos realistas, ou seja, com base exatamente nas ruas reais e, portanto, a nossa proposta de valor é criar os ambientes em 3D exatamente focado nas escolas em que as crianças estudam e, portanto, com por exemplo, aquele 1 km quadrado ou meio quilómetro quadrado à volta das escolas, com o nome das ruas reais, com o traçado das ruas reais, e nós conseguimos fazer isso a preços muito Pedro, reduzidos. Mas Já agora só uma parte, o meu nome é Carlos. Desculpa. Não tem mal. Carlos, mas a minha confusão do nome até tem a ver com aquilo que eu sinto em relação ao produto, que é alguma confusão em relação ao produto, quando há bocadinho estava a descrever e referia que havia aí uma questão também quase de responsabilidade social, falou em mecenato a certa altura. Eu confesso que não percebo. Há dois segmentos distintos. O vosso produto é um produto competitivo para ir para o mercado dos jogos de 3D, que há infinitos jogos, e aliás o Ricardo, já tínhamos falado sobre esta conversa com o Ricardo, tinha tido, e de facto com um investimento brutal que é preciso fazer para se ter um jogo comercializável no mercado global. Portanto, ou é um jogo que entra nesse campeonato, ou então é um produto que vai haver uma empresa ou 2 ou 3 que, por acharem que tem na sua política de responsabilidade social a prevenção rodoviária, vos vai ajudar. Sim. Mas são coisas completamente diferentes. Pois, há aqui algumas questões que cá podemos pôr. Portanto, o nosso jogo não é só focado na segurança rodoviária, aí até temos uma série de outros jogos. Portanto, é um jogo mais abrangente, portanto, que cobre nomeadamente aquelas áreas da tolerância e da prevenção.
Eu não sei se vocês se conhecem, por exemplo, o Serious Games Institute é uma das entidades que nós conhecemos na 3D Side e com quem contactamos, portanto, que é o maior instituto baseado em Inglaterra de jogos sérios. Portanto, a categoria do nosso jogo, digamos, é um jogo sério. Portanto, é um jogo que tem uma missão de ensinar, enquanto também tem uma componente de entretenimento. E, portanto, uma das coisas que nós fizemos durante este PNIC, durante o Prémio Nacional de Indústrias Criativas, foi na fase final procurar e aproveitando uma ida minha a Londres, estar com algumas pessoas, nomeadamente digamos, do Serious Games Institute, e, por exemplo, este é o tipo de jogos que eles desenvolvem. Mas eles puseram Não, eles apoiaram-nos, projeto? para já ainda não, mas eles apoiaram-nos no sentido de acreditar que é possível e acreditar que faz sentido. E estamos a falar da diretora de faz lembrar aquela música investigação italiana muito antiga, parole, parole, parole. Quer dizer, claro, é preciso ter crença e fé nas coisas também. Não, mas também o que é preciso é que as pessoas invistam, não é? Esse Claro, produto é claro espetacular. que sim. Mas... Olha, conseguis mesmo desenvolver isso, para além de socialmente relevante, é incrivelmente benéfico. E acredito que seja possível ir lá com sponsorships. Tu vais ter muito em breve, daqui no dia 8 deste mês, vais ter um grande banco a lançar uma enorme plataforma de literacia financeira com sponsorships, um projeto de mais de €500 mil. É enorme, sponsorships. E eles investiram. Portanto, se a tua equipa for rija, se for mesmo boa e se estiveres mesmo focado com isso, é possível encontrar e fazer negócio com isso. Acho que se calhar é até mais fácil fazer isso com sponsorships do que com investidores de risco. Sim, o nosso E mentor... talhos, não esqueças, talhos. O nosso mentor sugeriu um pouco essa estratégia e nós vamos ter uma pessoa da equipa que, por motivos pessoais, foi viver para a Inglaterra, para Bristol, que é uma das cidades em que há uma grande dinâmica deste género de animação e jogos. E pronto, já tivemos uma série de contactos com a Embaixada, com a Embaixada do Reino Unido. Portanto, estamos a fazer agora essa etapa dura digamos, de pesquisa. Mas atenção, isso vai ser capital intensivo. Porque como o Odete estava a dizer, vai haver muita gente que te vai dizer que sim, palmadas nas costas, que é bom, que é duro, que funciona. Acreditamos que sim. Posso dar um conselho? Claro eu acho o último conselho do Ricardo. Eu acho que tu tens aí, estás a dizer muitas coisas e, portanto, vocês têm ainda algumas dúvidas no que se querem posicionar. Por aquilo que eu intuí do que tu disseste no fim e que me pareceu que fazia mais sentido, é indexar isso à questão da educação. Muito mais, porque assim, eu tenho filhos pequenos e digo-te já que assim não os conseguia convencer a jogar o jogo porque é sério e porque vão aprender e não sei o que, não querem saber disso. Agora, se eles tiverem que jogar um jogo porque isso tem a ver com a melhoria do desempenho escolar, isso é uma coisa diferente. E se calhar vocês têm competências que se calhar se criarem um produto que esteja indexado à questão escolar e, portanto, que seja pago pelos pais, pode ser que sim. Porque essa questão de acreditar que por responsabilidade social e não sei o que vocês não estão a negócio, digo-te, acontece, às vezes acontece, mas é muito difícil. Não, eu só ia dizer que então ficou mesmo um pouco claro, porque eu falei que havia dois grandes segmentos de mercado. Um é o mercado dos utilizadores, em que temos os alunos e os pais encarregados de educação, as escolas, e o outro é que é o segmento mais da promoção e do mecenato. São dois. Muito bem, Carlos Gonçalves e Vítor Oliveira, Safety 3D, felicidades para vocês, uma salva de palmas para este projeto.